Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira e esse é finalmente mais um vídeo aqui desse canal. Deixa eu fazer uma perguntinha pra vocês. Deu tempo de ficar com saudades? Porque eu tava demais de vir aqui conversar com vocês. Aliás, já devia ter voltado? Já devia ter voltado. Mas tem muita novidade, novos quadros, novas dinâmicas, tudo sendo preparado aí pra logo em breve. E é aquilo, né? Só quando a gente coloca a mão na massa que a gente percebe que nem tudo vai acontecer do jeito ou da forma que a gente espera. Mas enfim, tá vindo aí e a gente tem que voltar. E olha só, esse de hoje era justamente um tópico que não tinha como a gente deixar passar batido. Após muita expectativa, teasers e burburinhos, Anitta lançou nessa quinta-feira, dia 27 de janeiro, seu novo single Boys Don't Cry, sendo esse mais um passo para sua ascensão mundial. E como a essa altura eu acredito que todo mundo por aqui já deve ter escutado a música, é justo também classificar esse como um dos passos mais ousados que ela já deu até hoje. A gente já tinha visto a Anitta fazendo funk, pop, sertanejo, reggaeton, axé, R&B, eletrônico, trap, bossa nova, tantos gêneros que talvez a gente até esqueça de citar aqui, mas quem que imaginou que em algum momento ela iria incluir algo assim no seu repertório? Desde o lançamento do Girl From Real, a gente viu a Anitta rompendo cada vez mais barreiras, da sua participação no VMAs, ao line-up do tradicional Jingle Bell Village, onde ela se apresentou ao lado de nomes como Lil Nas X, Doja Cat, BTS, foi a atração do Réveillon da ABC, promovido por Miley Cyrus e Pete Davidson, uma das hosts do Variety Hitmakers, que além dela, também contou com convidados como Olivia Rodrigo, Avril Lavigne, Lana Del Rey, Chloe Bale, Normani e Tinashe. Não é novidade pra ninguém que ela não ficou parada durante todo esse tempo e de pouquinho em pouquinho o rosto dela estava por todo lugar. Mas a pergunta agora é, em que momento estamos atualmente com essa tão aguardada nova era da Anitta? Quando que o álbum vai ser lançado? Para onde vão todos esses singles paralelos que foram lançados desde o Girl From Real até agora? E aquilo que começou com Me Gusta e chega atualmente em Boys Don't Cry, tudo isso faz parte de um mesmo projeto? Isso é algo que eu acredito que todo fã que tá acompanhando aí de perto já deve ter entendido o que tá acontecendo, mas como foi bastante coisa que aconteceu aí no mundinho Anitta desde a última vez que a gente falou sobre ela por aqui, hoje a gente vai aqui organizar todas essas informações e também ver o que possivelmente tem por vir por aí em um futuro próximo. Já faz um bom tempo que eu não falo isso, mas vocês ainda lembram o que é que a gente faz antes de começar? Exatamente, deixar o like aí no vídeo para não esquecer na hora de sair, se inscrever no canal para ver se a gente chega nesses 500 mil inscritos ainda esse ano. Será que vem aí? Vamos torcer. E bom, agora sim, vamos lá. Após uma divulgação bem eficiente que Girl From Real teve, incluindo performances em programas como Today Show, Jimmy Kimmel, Dear Earth, Fantástico, VMAs, um especial do Grammy Latino, dentre outras, a música chegou ao top 40 nas rádios dos Estados Unidos e o single teve até ainda um remix com DaBaby, mas que, como a gente sabe, logo foi engavetado devido a declarações pra lá de polêmicas emitidas pelo rapper. Sobre esse assunto a gente já falou mais detalhadamente em um outro vídeo aqui do canal sobre desafites com feats que terminaram em tretas, mas o que mais a gente teve aí no caminho dela até chegar aqui hoje com o lançamento de Boys Don't Cry? Se manter uma carreira em apenas um mercado já é uma baita tarefa, imagine então em 3, ou até mais, como é o caso da Anitta, né? Às vezes é até difícil imaginar que o dia dela tem apenas 24 horas, assim como o nosso. Mas, além da sua carreira musical, nesses últimos meses a gente viu o lado de businesswoman dela tendo bastante espaço na sua agenda. E pra citar aqui apenas 2 cases, porque senão esse vídeo vai pra um outro lugar. De um lado, a gente teve ela empresariando a carreira musical da Juliette, que lançou em setembro seu primeiro EP pela Rodamunho Records, empresa fundada pela própria Anitta, que também colaborou diretamente na criação do repertório, sendo uma das compositoras da faixa Doce, além de entrar para o Conselho de Administração da Nubank em um contrato que, divulgado na imprensa, lhe rendeu cerca de 36 milhões de reais. De acordo com a Forbes, a atual fortuna da Anitta é avaliada em mais de 500 milhões de reais, o que a coloca na lista das celebridades mais ricas não só do Brasil, mas como do mundo. Atração confirmada em festivais mundiais como Rock in Rio Paris, marcado para o dia 17 de julho, e Coachella na Califórnia, que vai acontecer dessa vez nos dias 16 e 23 de abril, em paralelo a todos esses projetos na qual ela está envolvida. A Anitta nunca deixou a música de lado. E esse é um ponto que talvez valha aqui a gente explicar um pouco mais detalhado, pois pode aí confundir a cabeça de algumas pessoas, pois não é como se todas as músicas que ela tivesse lançado recentemente fizessem parte de um mesmo projeto. Entre parcerias como Todo ou Nada com o rapper porto-riquenho Lunay, o hit Mon Soleil ao lado do francês Dadju,
que lançada em julho já conta com mais de 60 milhões de views e alcançou o top 10 no Spotify da França. Tivemos também ainda a faixa Furiosa para a trilha sonora de Velozes e Furiosos 9. Repetindo a colaboração de Sucesso em Paloma, em julho do ano passado a Anitta lançava mais uma colaboração com o cantor italiano Fred de Palma, agora com o single Um Outro Balo, sendo essa a sua 54ª música a atingir o primeiro lugar no iTunes Brasil. O que por si só já é um baita feito, né? 54 músicas em número 1. Ainda no mesmo mês, ao lado do Van Diesel e do Nick Jam, Anitta estampou a edição norte-americana da Billboard e lançou com Raul Alejandro a faixa brasileira, além de, no mês seguinte, a colaboração com Renan da Penha em Sex to You. O resultado de tudo isso, com apenas essas 6 faixas, lançadas estrategicamente, né, para mercados diferentes, no dia 24 de julho, Anitta apareceu nos charts de 22 países diferentes. Eu sei que muita gente ainda tem aí as suas ponderações sobre a carreira internacional da Anitta, mas cara, se isso não é uma carreira internacional, o que é então? Isso porque a gente nem falou da estátua de cera que ela ganhou no Madame Tussauds em Nova York, fazendo agora companhia ao lado de outros ícones brasileiros que também já foram homenageados pelo museu, tais como Alessandra Ambrosio, Gisele Bündchen, Ayrton Senna, Pelé, entre outros. Desde o princípio anunciada como single promocional, em outubro a Anitta retomou seus lançamentos próprios com Fake in Love ao lado da Saweetie, e indiretamente com a Melody também, né? Porque mesmo sem autorização, foi lá e fez a versão dela. E cara, é aquilo, né? Não dá pra gente dizer que não rendeu aí pelo menos um burburinho, porque no dia que essa música saiu, todo mundo falou sobre ela, pelo menos aqui no Brasil. A música foi aí barrada das plataformas digitais por motivos legais. Todo mundo aí deve ter visto como esse rolê todo aconteceu. Mas é aquilo também, né? Quem quer ouvir, dá aí o seu jeitinho. Até porque até aqui no próprio YouTube ainda tem ela. Mas até chegar em Boys Don't Cry, tivemos ainda o single Envolver, voltado especificamente para o mercado latino, e a parceria com Pedro Sampaio em No Chão Novinha, cujo clipe parou Belém do Pará no dia das gravações, e contou com as participações dos ícones da internet, Ruivinha de Marte e Leona Vingativa. Mas bom, dito tudo isso, em que pé estamos atualmente com esse tão aguardado álbum Girl From Real? Como a gente bem já abordou por aqui quando disse que ainda estava começando a ganhar forma, o lançamento dele estava previsto para o dia da primeira apresentação da Anitta no Coachella em 2020, só que daí veio a pandemia, o festival não aconteceu, novos planos precisaram ser alinhados, e aquilo, se pra gente esse seria só mais um álbum da Anitta que ela podia soltar em qualquer hora, em qualquer dia, para o novo público-chave que ela tá querendo atingir, não dá para você simplesmente chegar lá e soltar e achar que a recepção vai ser a mesma. Resultado? Em uma entrevista para Apple Music no final do ano passado, agora em dezembro de 2021, a Anitta falou que, após ficar tanto tempo cozinhando esse repertório, ela começou a achar que as músicas não faziam mais sentido e recomeçou tudo do zero. Mas não sozinha. I just started like doing everything again from a zero. You just reset everything? Yeah, because listen, we did the whole album before pandemic was like starting. Whenever the pandemic started, we were like, okay, let's wait for to launch the album in a better timing. And then we waited too much, and then now I just got bored. I got sick of the song that I had. So now we're just doing things again, and like I also had like studio sessions with Max Martin, with Remy, and like for me I just loved the songs that we came out with, and I was like, okay, let's just redo everything. Ficou aí um pouco subjetivo se singles oficiais como Me Gusta, Girl From Real e Fake in Love também foram descartados, ou se ela estava ali falando só das músicas que ainda não foram divulgadas. Até o título do disco eu imagino que talvez possa mudar até o lançamento, que por enquanto também ainda não tem uma data oficial divulgada. Porém, se há algo de muito promissor, para além de promissor eu diria nesse novo momento dela, nesse atual momento dela, é que, como a própria Anitta citou, ela trabalhou com Midas do Pop, Max Martin, em não apenas uma, mas algumas músicas. Isso mesmo, no plural. Max Martin, eu acho que dispensa aí apresentações, né? Eu acho que o básico de como ele moldou aí o pop nesses últimos 25 anos é algo que a maioria deve ter aí pelo menos um conhecimento mínimo. Ou caso contrário, caso vocês queiram, falem aí que a gente faz aí um vídeo só sobre ele, pois é muita coisa para caber aqui em apenas uma citação. Mas de Baby One More Time da Britney Spears a Blind Lights do The Weeknd, se existe alguém que sabe como o pop funciona, até porque ele é um dos principais responsáveis pelo gênero ser o que ele é hoje em dia, Boys Don't Cry já dá aí um gostinho de como vai soar uma parceria direta entre eles. Isso porque, para essa música em específico, quem assinou a produção foi o Remy, a Colby e o Burns,
ambos colaboradores de longa data e parte do time de criadores com que o Max geralmente costuma trabalhar. E como aqui a gente tá falando da galera que fez de Since You've Been Gone, da Kelly Clarkson, a Shake It Off, da Taylor Swift, era até um pouco difícil assim imaginar por qual caminho eles estavam indo, e as únicas pistas eram das pessoas que haviam escutado. De acordo com a revista Glamour Brasil, a música teria uma pegada punk, com um toque de rock, mas sem deixar de ser pop. A própria Anitta contou na entrevista que a banda Panic! At the Disco tinha sido uma das referências para a música, então essa pegada emo, gótica, já era algo ali que a gente já tinha quase como certeza, mas apesar das inspirações aparecer ali, não seria algo que, pelo menos eu, pessoalmente, classificaria como pop punk, como muita gente imaginou que seria. Ou pelo menos não apenas pop punk, sabe? Tem ali aquele toquezinho oitentista que lembra Blind Lights, do The Weeknd, a forma da vocalização já vai ali para um lado mais de Stay, do Kid Laroi com Justin Bieber. Tem aquela energia explosiva lá, Physical da Dua Lipa, ou Break Up Song do Little Mix, pode ser também. Enfim, um conjunto de características do que mais tá bombando aí no pop mundial atualmente, com esse toquezinho extra que ninguém ainda tinha colocado nessa mistura. A gente bem sabe aí, né, que a Anitta geralmente gosta de fazer as coisas bem do jeito dela, tanto que a gente já viu algumas vezes ela aí, ó, sem cerimônia nenhuma, criticando algo que ela precisou lançar só por obrigação. E apesar dessa sonoridade nova ser aí algo totalmente diferente de tudo que ela já fez, ainda que não tão inédito assim, considerando, né, tudo que está acontecendo aí no pop mundial, ela parece ter curtido bastante o resultado, tanto que, voltando lá na entrevista para Glamour Brasil, ela citou que essa música, Boys Don't Cry, é a favorita de todas as que ela já fez, e é que ela mais acredita que tem aí o potencial de englobar novos públicos e estilos diferentes. Tanto que não é nem de hoje que a gente vê o quanto ela acreditava no lançamento desse single, porque lá no lançamento de Fake Love, ela já falava, né, que esse lançamento de agora, esse lançamento de janeiro, era o que ela estava mais empolgada pra fazer e ver acontecer. E bom, ao mesmo tempo que Boys Don't Cry me soa como o maior potencial de hit global pra Anitta em um mesmo momento até agora, vocês que acompanham esse canal já devem saber, né, que esse é um estilo que eu amo e ver a Anitta, alguém que eu nunca tinha imaginado se jogando nele, foi aí incrível demais, além de ser aí uma sonoridade mais familiar pro público-chave que ela tá tentando atingir. Stay é um dos maiores hits atualmente, Blind Light se tornou o maior sucesso de todos os tempos da Billboard. Um outro exemplo, A, B, C, D, E, F, U, tá colocando aí a Gale como uma das principais apostas para 2022. Então, se tinha algo que a Anitta poderia fazer para tentar chegar lá sem enfrentar muitas barreiras, ela conseguiu aí com uma música muito boa. E aquilo, pra gente aqui no Brasil, e até mesmo outros países onde ela já tem uma base de fãs mais forte, talvez possa soar aí como um corte muito brusco, como uma tentativa muito diferente apenas de um single para outro, mas a gente sabe muito bem, né, qual é o público-chave que ela está tentando atingir com esse single e que por lá ela ainda é apenas uma aposta onde as pessoas ainda estão aprendendo o que esperar dela. Tanto que não à toa que a Warner Music até submeteu a Anitta ao prêmio de Best New Artist nessa próxima edição do Grammy. E em que mundo que a Anitta poderia concorrer a um prêmio de artista revelação, seja aqui no Brasil ou até mesmo no resto da América Latina? Alguns podem querer enxergar que a Anitta pegou aí um caminho mais fácil aí em trabalhar nesse som mais global e tudo mais, mas se a gente for parar pra ver, foi aí um baita risco que ela comprou. Primeiro, por arriscar e não ter o apoio dos fãs que ela conquistou aí ao longo de toda a sua carreira, com o som que ela fez e faz, né, até esse momento. E segundo, vai que essa música faz aí um sucesso estrondoso. O que será que vem depois? Será que Boys Don't Cry é uma porta de entrada para depois ela mostrar outros sons? Ou um indicativo completo de como vai ser o seu repertório daqui para frente, pelo menos nessa era? Até porque se a gente for pensar assim em easter eggs, aquela versão de rock que ela apresentou de Fake Love no Réveillon da Miley, agora pode até ser visto aí como uma ponte para o que a gente está vendo ela fazer. Assinado por Christian Breslauer, responsável por clipes como Industry Baby, do Lil Nas X, Streets, da Doja Cat e The Moto, do Tiesto, com Ava Max, o vídeo de Boys Don't Cry veio acompanhado de uma baita produção, vários looks, vários cenários, vários figurinos, tudo digno de cinema. Não à toa que literalmente houve estreia nos cinemas, né, para alguns fãs em São Paulo e Rio de Janeiro. E trazendo aí várias referências a longas como Noiva em Fuga, Priscila Rainha do Deserto, Titanic, O Quinto Elemento, Resident Evil e tudo isso acompanhado de zumbis, né, porque não dá pra fazer alguma coisa hoje em dia nessa pegada sem um zumbi ali no meio.
na qual eles representam aqui os seus ex em busca dela. Tem ali até uma vibe que me lembra um pouco Todo Mundo em Pânico, principalmente por isso, de pegar filmes mais sérios, vamos dizer assim, e com as cenas principais deles, refazer elas em um toque humorístico. Não sei se vocês sentiram isso também, mas se sim ou não, falem aí nos comentários. Vai ter gente falando kkkkkk, não foi ela que falou que ia levar o funk pra fora? Vai ter gente falando isso. Vai ter gente falando que essa música poderia ser de qualquer outra pessoa? Já tinha desde que ela divulgou a prévia de 12 segundos no Instagram. Vai ter gente decretando flop se amanhã ela não aparecer no top 5 do Spotify Global? Vocês têm alguma dúvida? Mas é aquilo, né? No fim do dia, a colaboração da maior artista pop do Brasil atualmente com o maior produtor da música pop mundial. Como a gente já bem citou por aqui, não é uma música que vai fazer aí o gosto de todo mundo. Até aqui mesmo no canal, pegando alguns exemplos, tem gente que só assiste os vídeos de artistas de R&B, ou dos artistas de rock, ou de K-pop, e aquilo tá tudo certo. Mas, pra quem aí é cadelinha de pop, essa daí foi um pop perfection. E vocês, o que acharam de Boys Don't Cry? Falem aí nos comentários. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não for inscrito, compartilha aí com o pessoal, do mesmo tanto que vocês vão compartilhar Boys Don't Cry, né? E aquele esqueminha. Por hoje é isso e vamos nessa. Até isso eu esqueci, depois de tanto tempo sem gravar.